Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula gravada do direito. A gente está falando de Direito Civil 3, Direito das Obrigações. A gente terminou o estudo das modalidades das obrigações, as principais, e agora a gente entra num capítulo que vai falar de várias outras modalidades de obrigações, todas essas cujo conhecimento é importante, mas todas cabem dentro de um capítulo. O que acontece é que esse capítulo ficou um pouco grande para eu dar em uma aula só. Então eu vou dividi-lo em dois. Então a gente vai falar dessas outras modalidades de obrigações na aula de hoje e na próxima aula, certo? Então estamos aqui falando do capítulo 8, parte 1. Só avisos normais. A matéria que vai cair na primeira avaliação vai até a aula anterior a esta, que é o capítulo 7.2. Esse capítulo 7.1 cai na segunda avaliação, ok? Esse 8.1 cai na segunda avaliação, 7.2 na primeira. Vamos continuar então nosso estudo, né? Outras modalidades de obrigações, além daquelas que a gente já estudou até então. Começar falando das obrigações civis e naturais. Obrigação civil, vocês não precisam de conhecimento além do que vocês já têm nenhum para entender o que são, porque são simplesmente todas que a gente estudou até agora. Obrigações civis são aquelas que têm respaldo jurídico, que são reguladas pelo direito. São aquelas obrigações que têm sujeitos, ativo e passivo, objeto, que é a prestação, e vínculo jurídico entre sujeito ativo e sujeito passivo pela prestação do objeto. Certo? É tudo que a gente estudou até agora durante esse semestre. São obrigações civis, obrigações juridicamente protegidas. As obrigações naturais são o contraponto das obrigações civis. Nós vamos aprendê-las agora. Então, a obrigação é civil ou perfeita quando se acham presentes todos os seus elementos constitutivos: sujeito, objeto e vínculo jurídico. Então, aquela que encontra de respaldo no direito, podendo o seu cumprimento ser exigido na justiça, inclusive, pelo credor, é obrigação civil. Quando falta o poder de exigência do cumprimento da obrigação pelo devedor, ou seja, quando o credor não tem o poder de exigir do devedor o cumprimento dessa obrigação, utilizando para isso o poder judiciário, a gente está diante de uma obrigação natural. Isso significa que naquela velha divisão entre Schuld e Haftung, onde Schuld é o débito e Haftung é a responsabilidade, na obrigação natural se tem o débito, se tem o Schuld, mas não tem o Haftung, que é a responsabilidade. Então, a obrigação natural é a modalidade de obrigações em que você tem débito, ou seja, você deve, porém, você não pode ser coagido juridicamente a pagar. Você não pode ser obrigado juridicamente a pagar. Então, a obrigação natural, também chamada pelos alemães de obrigação imperfeita, é a obrigação sem garantia, sem sanção, sem uma ação para se fazer exigível. Tá? Entretanto, como existe o débito, se o devedor voluntariamente quitar a obrigação, pagar a obrigação, ele não pode pedir a repetição do dinheiro, ou seja, ele não pode pedir a devolução do dinheiro judicialmente. Certo? Então, no caso de uma obrigação natural, a existência do débito faz com que o pagamento realizado voluntariamente seja considerado pelo direito como legal e irrepetível, ou seja, não se pode pedir a sua devolução judicialmente, tá certo? Porque não se tem apenas a responsabilidade. O débito existe. Então, existindo o débito, pode ser paga a dívida voluntariamente.
A obrigação civil, tá? O devedor ou um terceiro realizando voluntariamente a prestação, o credor também tem o direito de mantê-lo, esse pagamento. Tem o direito de segurar o valor da prestação, ok? Se, no entanto, não ocorreu esse cumprimento voluntário, o credor pode exigir judicialmente, executando para isso o patrimônio do devedor. A lei coloca à disposição do credor, nesses casos, uma ação correspondente para que ele provoque o judiciário para forçar o devedor a pagar, executando seu patrimônio disponível. A obrigação natural ocorre o contrário. O devedor pode pagar voluntariamente, não tem problema, mas se ele pagar, o credor goza da solute retentio, ou seja, retenção da solução, retenção do pagamento, porque o pagamento é legal e é devido, tá? O débito existe. Entretanto, se o devedor não paga voluntariamente, o credor não tem a opção de ingressar na justiça para cobrar o valor devido, certo? Então, a diferença entre o pagamento voluntário ou não é a possibilidade, na obrigação civil, caso não haja o pagamento voluntário, o credor entrar na justiça. Na obrigação natural, não existe proteção legal, não existe uma ação cabível para que o credor receba essa dívida, certo? Então, entende-se que na obrigação natural, embora exista o débito, não existe responsabilidade. Isso quer dizer que o devedor não pode ser judicialmente obrigado, não pode ser coagido a pagar com seu patrimônio, certo? Bom, sobre a obrigação natural, o Washington de Barros Monteiro fala que ela não constitui relação de direito, mas sim uma relação de fato que, todavia, é sui generis porque, mediante certas condições, como o pagamento espontâneo, que a gente já mencionou, vem a ser atraída pela órbita jurídica, porque surge com o pagamento espontâneo a solute retentio, ou seja, o credor pode reter o pagamento feito voluntariamente pelo devedor e não o devolver, tá certo? Sérgio Carlos Covello, por sua vez, fala que, baseando-se no conceito que está em vários códigos sul-americanos, que a obrigação natural é aquela que não confere ao credor o direito de exigir o seu cumprimento, mas, se ela for cumprida espontaneamente, autoriza a retenção do que já foi pago. Só um adendo aqui, pessoal. Tá acontecendo uns barulhinhos, minha cachorrinha latiu agora mesmo, o pessoal tá entrando e saindo do prédio, como normalmente ocorre quando eu resolvo gravar a aula. Eu tô partindo do pressuposto que vocês vão me perdoar por esses barulhos, porque se a gente fosse editar os vídeos para eliminar qualquer barulho, isso ia demorar demais para ser feito, né? E não daria para a gente gravar o vídeo todo dia para manter o conteúdo atualizado. Então, eu peço desculpas, tá? Vai acontecer de vez em quando. Na última vez que minha cachorrinha latiu, eu até pausei a gravação, mas eu vou desencanar disso, não vou ficar preocupado, porque às vezes a gente até perde o fio da meada da explicação e perde o raciocínio, porque vai tentar resolver o barulho, vai tentar esperar o barulho. Então eu vou desencanar disso, vocês me perdoem aí, tá? Bom, uma questão relevante a respeito da solute retentio, ou seja, havendo pagamento voluntário, se esse pagamento não for integral,
cabe a retenção do que foi pago. Por exemplo, o Tício deve a Mévio uma dívida de jogo, que é um dos exemplos da obrigação natural, de R$ 1.000. Mévio não tem o direito de cobrar judicialmente, porque a dívida de jogo é uma obrigação natural. E Tício vai lá e paga R$ 800 voluntariamente, tá certo? O que acontece depois disso? Esses 800 está pago, não pode ser pedida a devolução dele, tá? Porque existia o débito. Tício, pagando R$ 800, Mévio tem o direito de reter os R$ 800 e considerar como pagamento da dívida de jogo. Bom, os 200 que faltou, Tício continua sem ter o direito de cobrar judicialmente, Mévio continua não sendo obrigado a quitá-los, mas se quitar voluntariamente, acontece a mesma coisa, ele não vai poder pedir a devolução, ok? Então, se o pagamento for parcial, quanto ao remanescente da dívida, continua a natureza de obrigação natural, com todos os seus efeitos. Beleza? Natureza jurídica da obrigação natural. Vamos tentar identificar juridicamente onde se encaixa a obrigação natural. A teoria mais aceita pela doutrina é a clássica ou tradicional, que considera a obrigação natural como uma obrigação imperfeita. Os adeptos consideram que ela é uma obrigação civil desprovida de ação judicial. Ok? Por que, professor, que ela é uma obrigação civil? Você não falou que ela era o contrário de obrigação civil? Não necessariamente o contrário. Tá? O que acontece é o seguinte: na obrigação civil você tem o débito e a responsabilidade. Ou seja, não cumprindo voluntariamente, surge para o credor o direito de cobrar e de forçar você a pagar. Na obrigação natural, tem-se o débito, mas não se tem responsabilidade, motivo pelo qual, se você cumprir voluntariamente, aconteceu exatamente como aconteceria numa obrigação civil. Agora, se você não cumpriu voluntariamente, não tem nada que o credor possa fazer contra você. Ok? Então, diz-se que a obrigação natural é um vínculo jurídico não somente desprovido de ação, mas de toda e qualquer exigibilidade. Essa é a opinião de Sérgio Carlos Covello, tá? Então, não há qualquer exigibilidade possível. Essa doutrina da obrigação imperfeita, como esclarece Antunes Varela, se assenta sobre uma premissa fundamental. A premissa fundamental é da plena equiparação entre obrigação natural e obrigação civil após o momento do cumprimento. Este cumprimento teria que ser voluntário, certo? Então, se foi cumprido voluntariamente a obrigação, não há qualquer diferença entre obrigação civil e obrigação natural, ok? Caio Mário da Silva Pereira, que talvez seja um dos autores que eu mais admire, entre outros, mas ele é muito especial para mim. No meu primeiro ano de faculdade, eu estudei a parte geral do direito civil quase inteiramente pelo Caio Mário. É um livro dificílimo de entender para nós que, quando estudamos este primeiro livro do Caio Mário, que é a parte geral, estamos no primeiro ano de faculdade, né? A gente ainda está imaturo juridicamente, mas o Caio Mário, ele é tão respeitado no meio jurídico que o livro dele simplesmente não se desatualiza, porque as instituições de direito que ele descreve no seu livro, que inclusive é o nome do livro dele, elas não ficam desatualizadas, porque ele não analisa artigo de código, ele analisa os institutos jurídicos. E, normalmente, mesmo quando se muda o código, os institutos jurídicos permanecem, eles só mudam de lugar. Me parece que o filho do Caio Mário está atualizando a obra dele apenas para tirar pequenas referências que haja a leis que estão ultrapassadas, mas a obra dele vai ser sempre especial e vai ter sempre lugar cativo numa prateleira que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer uma biblioteca física, tá?
Então, vai aí uma dica. Caio Mário, Pontes de Miranda, para falar de direito obrigacional, são livros que vocês devem ter para a vida, tá? Não estou falando para a matéria, para a vida. O Caio Mário resume a questão da seguinte forma: a obrigação natural seria um tertium genus, ou seja, um terceiro gênero, uma obrigação intermediária, ou seja, uma entidade intermediária entre um dever de consciência apenas e a obrigação juridicamente exigível. Por quê? Porque o dever de consciência não é considerado uma dívida jurídica. E a obrigação juridicamente exigível, além de existir o débito, existe a responsabilidade. Tá? Então, enquanto o dever de consciência não tem nem débito nem responsabilidade, e na obrigação civil existe o débito e existe a responsabilidade, na obrigação natural, que segundo o Caio Mário estaria nesse meio do caminho, existiria o débito, porém não a responsabilidade. Segundo ele e alguns outros autores, seria o meio caminho entre a moral e o direito, tá? Em que a moral não teria nenhuma coercibilidade, nenhuma exigibilidade, e o direito teria exigibilidade, mas a obrigação natural, segundo ele, é mais do que um dever moral, porém menos do que uma obrigação civil, tá? Ela tem, segundo eles, aparência de um iuris vinculum, ou seja, de um vínculo jurídico, por causa da existência deste débito. O débito existe, a dívida existe, ela só não é exigível judicialmente. Falta-lhe o conteúdo, o elemento intrínseco, o poder de exigibilidade, segundo esse autor que eu tanto admiro, tá certo? Ela não tem uma qualidade essencial das obrigações, que é a exigibilidade, caso não haja o pagamento voluntário. Vamos falar da casuística da obrigação natural no direito brasileiro. A menção no Código de Obrigação Natural, ela acontece em dois principais pontos, né? No artigo 882 fala que não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Isso está falando exatamente do que a gente está falando aqui, que é a obrigação natural, ok? Então, você não pode pedir a devolução do que você pagou em relação a uma dívida prescrita ou uma obrigação judicial inexigível. Lembrem que quando a gente estudou prescrição, a gente, lá no segundo período do curso, o pessoal de Timóteo foi meu aluno nesse período, o pessoal de Patinga estava com a professora Mariana, tá? Quando vocês estudaram prescrição, vocês aprenderam que a prescrição fulmina o direito de ação, ou seja, fulmina o direito de exigir judicialmente o débito, mas não fulmina o direito material, tá? O débito em si continua a existir. O que perece com a prescrição é o direito de ação, ou seja, o direito de exigir judicialmente aquele pagamento, aquela prestação. Então, a dívida prescrita por essa ótica do direito brasileiro é uma obrigação natural. O artigo 564, inciso 3, diz o seguinte: não se revogam por ingratidão aquelas doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Então, se a pessoa fez uma doação
para pagamento de uma obrigação natural não se revoga por ingratidão. Porque a doação, ela não se originou por um vínculo sentimental entre doador e donatário. Ela se originou por uma obrigação natural, ou seja, por um débito que o direito reconhece a sua existência, mas não lhe dá exigibilidade, conferindo-lhe, porém, validade ao pagamento voluntário. Então, essa doação, qualquer que seja ela, por exemplo, de um bem, de um veículo, de um imóvel, ela tem validade de pagamento, é como se fosse uma dação em pagamento, certo? Então, você, a partir do momento que o artigo 882 diz que não se pode repetir o que se pagou para solver obrigação natural, também não se pode tentar revogar por ingratidão a doação que se fez para solver obrigação natural pela mesma ótica. Da mesma forma que a dívida prescrita, que é o primeiro exemplo que eu falei, né, dívidas prescritas e obrigações inexigíveis, nós temos o segundo exemplo de obrigação natural no Código, que são as dívidas de jogo, que estão no artigo, disciplinados pelo artigo 814 e seguintes do Código. Elas são também inexigíveis. Olha o artigo 814 o que diz. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Então, salvo essa hipótese de proteger o que se perdeu por vício do consentimento, ou se o perdente for menor de idade ou pessoa interditada, protegendo a questão da incapacidade desta pessoa. Fora essas hipóteses, o que se pagou de dívida de jogo voluntariamente é protegido pelo direito e não pode ser pedida a sua devolução. Ok? Pontes de Miranda, outro autor que é respeitadíssimo, diz o seguinte: ninguém deve, por perder em jogo proibido ou aposta proibida. Quem perdeu em jogo não proibido ou em aposta não proibida deve, porém, contra essa pessoa não há pretensão nem ação. Então, nós temos 3 tipos de jogo para falar a respeito a partir dessa fala do Pontes de Miranda. Primeiro, é o jogo proibido. O jogo proibido é uma atividade ilícita. Esta atividade ilícita gera uma obrigação cujo objeto é ilícito. Sendo esse objeto do negócio jurídico ilícito, o que vai acontecer no plano de validade do negócio jurídico? Invalidade do negócio. Havendo invalidado o negócio, fulmina a obrigação de tal forma que não vai haver sequer o débito. Então, o jogo proibido sequer gera obrigação natural. Tudo bem? Então, aquele jogo que é proibido sua realização pelo direito, sequer a obrigação natural vai gerar. O jogo permitido, o jogo não proibido, que são aqueles jogos em que que não são jogos de azar, né? Que a vitória ou derrota dependa exclusivamente da sorte ou do azar. Um dos exemplos desse jogo de azar é o pôquer, tá? O pôquer, o que acontece? Você não depende exclusivamente de ter cartas boas na mão. Existe a habilidade do jogador de pôquer que blefa, que sabe ler quando o seu adversário está blefando,
sabe analisar a estatística que existe em torno da possibilidade do adversário ter ou não ter uma mão melhor do que a sua, uma carta melhor do que a sua na mão. Então, o pôquer é considerado um esporte da mente, um jogo da mente. A aposta no jogo de pôquer, ela não é protegida com uma ação para exigi-la judicialmente. Porém, o pôquer é um jogo não proibido, porque não é um jogo de azar. Ele é um jogo em que a habilidade do jogador é o principal predicado necessário para que ele alcance a vitória. Dessa forma, existe o débito e não existe ação para exigir esse débito. Ou seja, a dívida gerada numa mesa de jogo de pôquer seria considerada obrigação natural. Ao passo que uma dívida gerada numa mesa de roleta, que é um jogo proibido no Brasil por depender exclusivamente da sorte, seria considerada negócio jurídico nulo pela ilicitude do objeto. Certo? Então, o que foi pago voluntariamente numa obrigação do jogo, de um jogo de pôquer, que é permitido por não ser proibido pelo direito, vai ser considerado obrigação natural, vai ser considerado existente uma dívida, um débito, porém essa dívida não pode ser exigida judicialmente. E não podendo ser exigida, somente pode ser considerado o pagamento voluntário. Existindo o pagamento voluntário, vai haver essa proteção jurídica. A exceção, tá? Vai haver nos torneios regulamentados e permitidos por lei, inclusive de pôquer. Então, se a pessoa se inscreve para o Campeonato Brasileiro de Pôquer e ganha este campeonato brasileiro, ele tem direito a cobrar na justiça o prêmio se esse prêmio não for pago. Por quê? Porque aí existe não só uma permissão legal, mas uma regulamentação legal da existência deste esporte. Ah, professor, isso é só com o jogo de pôquer? Não. Tício é vizinho de Mévio. Os dois, nesta quarentena, falaram assim, vamos montar entre minha casa e a sua aqui uma rede de tênis e vamos jogar tênis? Começam a jogar tênis. É um esporte legalmente permitido, é um esporte saudável em todos os aspectos, tá? Só que aí ele vira, Tício e Mévio querem apimentar o jogo e falam, então vamos fazer o seguinte, já que a gente tá jogando, vamos criar uma apostinha aqui para incrementar esse nosso jogo. Vamos colocar aí que o perdedor deve R$1.000 ao vencedor. E eles combinam isso. Embora o jogo de tênis seja legalmente permitido, como é o jogo de pôquer, a aposta feita fora de um campeonato regulamentado, com regras regulamentares, o regulamento, e com permissão legal para a sua realização. Então, são dois requisitos. O primeiro é a permissão legal, o segundo é regulamento. Esta aposta feita entre particulares, fora dessas condições, seria considerada obrigação natural. Havendo regras e regulamento, da mesma forma que se a pessoa ganhar numa loteria oficial, né, que é regrada, é regulamentada, é permitida pela lei, haveria exigibilidade do prêmio. Tá certo? Então, uma coisa é um jogo permitido que não tenha permissão legal para o acontecimento e daquela aposta e para não tenha regulamento. Nesse caso, não há exigibilidade do prêmio daquela aposta. Porém, se houver um campeonato aberto às pessoas participarem, e essas pessoas que participarem
deste campeonato estão obedecendo à lei que permitiu que se realizasse esse campeonato e ao regulamento deste campeonato, os organizadores deste campeonato se obrigam a pagar o prêmio ao vencedor e este prêmio é judicialmente exigível. Ok? Então, é a tríplice hipótese. A primeira, que não gera nem o débito, é quando o jogo é proibido. Da mesma forma que ninguém adquire uma dívida por uma operação de tráfico de drogas, ninguém adquire uma dívida por um jogo que a lei não permite. É ilícito o objeto. Segundo, objeto lícito, que é um jogo permitido, porém, por ser dívida de jogo, não se dá exigibilidade, o que configura uma obrigação natural. Terceira hipótese, um campeonato regulamentado, cuja lei permitiu a sua realização. Desta forma, o organizador do campeonato está vinculado a pagar o prêmio e este vínculo pode ser exigido judicialmente. Então, são essas três hipóteses que a gente conclui a respeito da fala do Pontes de Miranda. O que foi pago voluntariamente numa obrigação natural não pode ser recobrado, mesmo que essa obrigação natural seja uma dívida de jogo. Ok? Exceto se não tiver existido o livre consentimento do perdedor. Ou seja, houve dolo no recebimento ou não havia capacidade do agente. E isso fulmina a manifestação de vontade, no caso do dolo, porque fulmina o livre consentimento, ou fulmina a capacidade do agente, no caso do menor ou interdito, o que também, da mesma forma que a ilicitude do objeto, ataca o negócio jurídico no seu plano de validade, certo? E nesse plano de validade, quando você consegue concluir pela invalidade do negócio, não existe sequer o débito, ok? Não vai haver exigibilidade do pagamento. Vamos dar uma olhada aí, então, no artigo 814, que a gente já até leu o caput no slide anterior. Vamos ver os parágrafos desse artigo 814, que estabelece alguns detalhes, né? E o artigo 815 também, que são artigos que devem ser analisados para que a gente termine de analisar esta questão da dívida de jogo. Repetindo o artigo 814, as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. A gente já tinha falado sobre isso. O parágrafo 1º fala que estende-se essa disposição, ou seja, o mesmo conteúdo do caput, a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, inovação ou fiança de dívida de jogo, mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. Então, vamos começar com a primeira frase, antes do ponto e vírgula, e depois a gente analisa a segunda. Da mesma forma que é considerado obrigação natural a dívida de jogo, vai ser considerada obrigação natural um contrato que tente simular, que tente encobrir uma dívida de jogo. Por exemplo, reconhecimento de dívida, uma novação ou uma fiança, tudo o que visa mascarar uma dívida de jogo para que tente conceder exigibilidade a essa dívida de jogo, vai ser considerado igualmente inexigível judicialmente e vai ser considerado com a mesma natureza jurídica da dívida de jogo. A nulidade resultante, porém, não pode ser oposta a terceiro de boa-fé. Então tá, vamos pensar. Tício realiza uma aposta, que é considerada dívida de jogo, com Mévio. Ok. A dívida existe, não existe, porém, a responsabilidade. Ok. Vamos supor que Mévio
consiga com Tício a assinatura de uma nota promissória para fazer valer a dívida. A gente sabe que a nota promissória tem uma característica, que vocês vão aprender isso em Direito Empresarial 2, é uma característica que a destaca da obrigação chamada de negócio subjacente. Então, o título de crédito é feito para circular. Ele não precisa ficar adstrito às pessoas que realizaram aquela aposta. Então, vamos lá. De posse, Tício perdeu a aposta, assinou uma nota promissória que está em poder de Mévio. Mévio vai e transfere essa nota promissória por endosso para Tibúrcio. Endossa a nota promissória e transfere a nota promissória para Tibúrcio, que não tem qualquer conhecimento de que a origem daquela nota promissória seja uma dívida de jogo, ok? O parágrafo 1º diz que, se Mévio tentasse cobrar a nota promissória em virtude de dívida de jogo de Tício, ele não obteria sucesso, porque, apesar do título se destacar do negócio subjacente, haveria uma exceção, uma defesa, que poderia ser oposta por Tício, de que aquela dívida, embora houvesse um título de crédito que a encerrasse em um documento, ela era inexigível pela inexigibilidade do negócio subjacente, tá certo? Esta defesa poderia ser oposta por Tício contra Mévio. Agora, se Mévio endossa esta nota promissória para Tibúrcio em um negócio legal que não o envolva dívida de jogo, e Tibúrcio, sem saber de que se trata de um título que foi lavrado para encobrir uma dívida de jogo, adquire esse título. Tibúrcio recebe esse título e agora ele é o legítimo possuidor desse título, portador do crédito, portanto. E aí ele vai cobrar na justiça de Tício o pagamento da nota promissória. Tício não tem como opor contra ele essa exceção de que a obrigação que deu origem a este título de crédito é uma obrigação natural de dívida de jogo. Tício vai ser obrigado a pagar porque existe em relação a Tibúrcio débito e responsabilidade. A questão é que, pelo dolo de ter transferido o crédito, que dá exigibilidade a Tibúrcio, por ser terceiro de boa-fé, o Mévio vai responder em regresso pelo pagamento da dívida que foi exigida de Tício, certo? Então, Tício, se concordar em pagar, fica tudo por isso mesmo. Entretanto, se ele não queria pagar a Mévio, ele vai ser obrigado a pagar a Tibúrcio e vai ter que cobrar de Mévio o que ele pagou. Poxa, professor, mas no fim das contas, Tício não devia? Devia, mas não tinha responsabilidade de pagar. Como perante Tibúrcio, que é terceiro de boa-fé, ele tem a responsabilidade do pagamento, ele vai ter que cobrar este Mévio depois. E se ele não cobrar de Mévio, entende-se que ele pagou voluntariamente, ok? O preceito contido neste artigo, parágrafo 2º, a gente está falando, tem aplicação ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando jogos e apostas legalmente permitidos, e aí agora a gente está falando da questão dos jogos e apostas permitidos por lei. Então, nos casos em que um jogo apenas não é proibido e a aposta não é proibida, continua sendo obrigação natural. Agora, quando a lei vem a permitir não só o jogo, como a aposta, isso vai gerar uma obrigação civil, ok? Então, como eu disse, diferencia em 3 patamares. Primeiro patamar, jogo proibido. Não gera nem débito, nem responsabilidade. Jogo não proibido. Tá? Por exemplo, o pôquer é um jogo
que o jogo é permitido, pode jogar pôquer livremente, a aposta é apenas não proibida, ok? Então, sendo a aposta não proibida, não gera obrigação civil, sim obrigação natural, exceto no torneio em que o pagamento, né, do prêmio é uma aposta permitida. Nesse caso, nos torneios, vai haver obrigatoriedade do pagamento. Por isso que no torneio de pôquer não se joga com dinheiro. Você paga a inscrição. Com esses valores da inscrição, os organizadores tiram uma parte para custear os gastos do torneio e uma parte para o prêmio. Esta parte para o prêmio é válida e pode ser exigida judicialmente, ok? O cash game, que se chama no poker, não pode ser exigido por se tratar de obrigação natural. Porque, embora o jogo seja um jogo permitido por lei, a aposta é apenas não proibida, ok? Então, voltando aos 3 patamares. Jogo proibido ou aposta proibida não gera nem débito nem responsabilidade. Jogo não proibido ou aposta não proibida gera débito, porém não gera responsabilidade. Jogo e aposta permitidos. Se o jogo e a aposta são permitidos por lei, ou seja, a lei fala pode jogar e pode apostar, obrigação civil com exigibilidade. Então gera débito e responsabilidade. Os campeonatos estão dentro dessa categoria de jogo e aposta permitidas, né? A premiação é considerada uma aposta legalmente permitida. Tá ok? E é justamente desses campeonatos que fala o parágrafo 3º. Excetua-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística. O torneio de pôquer se enquadra nessa competição de natureza intelectual. Competição artística. O que seria o exemplo de competição artística? Seria, por exemplo, quando se estabelece um concurso de poesia, a melhor poesia ganha. Um concurso de redação, a melhor redação ganha. Um concurso de pintura, o melhor quadro ganha um prêmio, ok? Então, natureza artística exemplificada. Natureza esportiva não precisa nem falar, né? Futebol, vôlei, qualquer esporte em que se prometa um prêmio para o vencedor, esse prêmio vai ter vínculo, né? E esse vínculo, essa obrigação vai ter vínculo jurídico, e esse vínculo é exigível judicialmente porque gera débito e gera responsabilidade. Hipótese do parágrafo 3º. Artigo 815. Não se pode exigir o reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta no ato de apostar ou jogar. Então, da mesma forma que a dívida de jogo não pode ser exigida judicialmente, aquele que empresta dinheiro, sabendo que aquele dinheiro é para ser empregado numa dívida de jogo, ou seja, imaginem que Tício é um excelente jogador, ok? Sei lá, truco, pôquer, qualquer esporte que não dependa exclusivamente da sorte, tá certo? Porque os que dependem exclusivamente da sorte são proibidos, são jogos proibidos. Mas Tício é um excelente jogador, mas não tem dinheiro para jogar. Aí ele vira para a Mev e fala assim, vamos fazer o seguinte, você me empresta dinheiro, eu jogo, eu ganho e a gente divide o dinheiro do lucro. Mévio cresce o olho, sabe que Tício joga bem e resolve emprestar dinheiro para Tício jogar. Certo? Esta é a hipótese. Tício vai e perde. Mévio não pode exigir o pagamento do empréstimo. Por que não pode exigir? Porque da mesma forma que Tício empregou dinheiro numa dívida de jogo e não pode exigir o que pagou por ela, e se ele não tivesse pagado, não poderia ser exigido dele o pagamento, Mévio também não pode exigir a restituição do que pagou por uma dívida de jogo, ainda que essa dívida fosse de outra pessoa, que no caso de Tício. Então você imagina esse dinheiro que foi perdido por Tício como o pagamento voluntário de uma dívida de jogo, que não pode ser repetido. É o teor do artigo 815. Bom, já falamos de dívida de jogo, que é uma das hipóteses.
Vamos falar um pouco mais, então, de dívida prescrita. Elas são consideradas tradicionalmente como obrigações naturais, que originalmente eram obrigações civis, e por causa do fenômeno legal da prescrição, que fulmina o direito de exigir o débito, ou seja, fulmina o direito de ação e não o débito em si. A gente já viu que o que acaba com o direito material é a decadência, o não exercício daquele direito no prazo legal. Quando se opera a decadência, faz fulminar o próprio direito, extinguindo inclusive o débito. No caso da prescrição, o que não aconteceu foi exercício do direito de ação no tempo que a lei prevê, e a prescrição ataca só a ação, só o direito de ação, só o direito de exigir judicialmente o débito, mantendo, contudo, o débito, mantendo, contudo, o direito de receber a dívida se ela for paga voluntariamente, ok? Então é isso. Transforma-se, então, a dívida prescrita, com a ocorrência da prescrição, de uma obrigação civil para uma obrigação natural. Beleza. Alguns autores chamam essas obrigações naturais, que são as dívidas prescritas, de obrigações civis degeneradas, depreciadas. O Código não estabeleceu outra condição, tá? Além do decurso de prazo, para que se configure a prescrição, né? Então, a partir da ocorrência da consumação da prescrição, vai transformar a obrigação civil em obrigação natural. Isso quer dizer o seguinte, que o valor pago por uma dívida prescrita é válido como pagamento e é irrepetível, ou seja, não pode ser pedida a devolução judicial. Etimologicamente, a palavra repetir, ela pode ter mais de um significado. No jurídico, repetição significa devolução do que foi pago indevidamente, do que aquilo que dá direito de ser pedida a sua devolução, né? A questão na língua portuguesa, falar, repetição significa fazer a mesma coisa outra vez, né? Repetir o ato, fazer mais de uma vez. Então é bom que não se confunda. Quando eu me refiro à irrepetibilidade juridicamente em relação às obrigações, eu estou querendo dizer a impossibilidade de pedir a devolução do dinheiro judicialmente. Ok? Bom, o artigo 882, ele é amplo e acaba se referindo genericamente a uma obrigação judicialmente inexigível, além da dívida prescrita. O artigo 814 fala da dívida de jogo, o artigo 882 ele se refere à dívida prescrita, são os dois exemplos que a gente conhece no Código, mas ele ainda fala sobre uma expressão genérica que é a obrigação judicialmente inexigível. Perdão, gente, esqueci de desligar aqui o telefone. Vou botar no silencioso agora. Só um instante, tá? Porque senão vai tocar de novo. Perfeito. Vamos lá. Voltando aqui, como eu estava dizendo, o artigo 882 do Código Civil, ele cria essa possibilidade de existir obrigações naturais atípicas, ou seja, que não são aquelas típicas que foram exemplificadas no Código Civil. Isso dá a entender que o rol das obrigações naturais contidas no Código não é números clausos, e sim números apertos, ou seja, o rol é exemplificativo, é aberto, e pode-se acrescentar qualquer outra obrigação que seja judicialmente inexigível.
Então, se houver outra obrigação em que haja um débito e que esse débito não seja exigível judicialmente, além da dívida prescrita e a dívida de jogo, que são as contidas no rol exemplificativo do Código, isso também será considerado obrigação natural, ok? Um exemplo que pode ser lembrado é o artigo 588 do Código Civil de 2002, que não permite a repetição em mútuo feito à pessoa menor que não tem a autorização de seu responsável, exceto a hipótese do artigo 589, quando se consegue comprovar que o dinheiro emprestado foi efetivamente usado em benefício daquele menor. Então, no artigo 588, se você emprestou dinheiro para uma pessoa menor sem autorização do representante legal dela, você não pode pedir a devolução judicialmente. Então, o que aconteceria nessa hipótese seria, de fato, uma obrigação natural. Silvio Venosa ainda completa esse raciocínio afirmando que são obrigações naturais não aquelas dispostas na lei, mas todas as obrigações que, por motivos de equidade, não se permita a repetição do que foi pago. Dessa forma, a lógica jurídica pode estender o conceito de obrigação natural a casos semelhantes, não precisando ficar adstrita àquelas hipóteses previstas no Código, que são o caso das obrigações naturais típicas, mas podem existir obrigações naturais atípicas. Efeitos da obrigação natural, certo? Os autores divergem quanto aos efeitos da obrigação natural. Enquanto uns afirmam que ela possui todos os efeitos das obrigações civis, exceto a coercibilidade, ou seja, exceto a exigibilidade do cumprimento, outros ainda vêm sustentar que o único efeito por ela produzido é a irrepetibilidade do pagamento. Então, para alguns, somente a exigibilidade não existiria como efeito, para outros, não tem efeito nenhum semelhante à obrigação civil, exceto se o pagamento for feito considerado válido e irrepetível. Então, o principal efeito da obrigação natural consiste na validade do pagamento. Pagou, este pagamento é válido, tá? É considerado para pagar a dívida e não pode ser pedida a repetição deste pagamento, ok? Ou seja, não se pode exigir a devolução do valor. Outro efeito inegável é a irrepetibilidade do pagamento. Então, duas coisas: o pagamento é válido e irrepetível. A doutrina tem uma enorme divergência da possibilidade de inovação da obrigação natural. A gente já sabe que a obrigação natural derivada de dívida de jogo não pode ser objeto de inovação por força do artigo 814, parágrafo 1º. Mas e as outras obrigações naturais? Por exemplo, dívida prescrita. Pode haver novação em obrigação natural que não seja derivada de dívida de jogo? Bom, há divergência doutrinária e parte da doutrina entende que analogicamente se aplica à dívida prescrita o artigo 814, parágrafo 1º, que se refere à proibição da novação da dívida de jogo, tá? É bom dizer que o parágrafo 1º do artigo 814, ele não fala que é proibido novar obrigação natural, e sim que não vai ser considerada novação de dívida de jogo, ok? Então, parte da doutrina entende, pela aplicação analógica a qualquer obrigação natural da restrição imposta pelo artigo 814, parágrafo 1º, que restringe a obrigação natural em dívida
de jogo, restringe a hipótese de inovação natural em dívida de jogo, e a outra parte da doutrina entende que, ora, se o legislador do Código Civil entendeu por restringir apenas a possibilidade de inovação da dívida de jogo e não a possibilidade de inovação de qualquer obrigação natural, não tem nada o intérprete que ampliar esta incidência. Ora bolas, se o legislador optou por mencionar a restrição apenas no caso da dívida de jogo, esse silêncio em relação à prescrição, ele não pode ser considerado omissão, e sim um silêncio eloquente, um silêncio que tem uma razão de existir. Significa, obviamente, que o legislador não quis proibir a novação de dívida prescrita ou de outra obrigação natural que não seja a dívida de jogo. Tá certo? Então, disso tudo, a parte da doutrina que eu entendo ter razão, entende que é possível realizar a novação de dívida prescrita. Ok? Então, é sempre bom que se tenha em mente, por exemplo, que vamos supor que uma dívida de um banco para com o cliente prescreveu, né? Tício devia 10 mil reais para o banco, passaram-se os anos em que a dívida prescreveu, e aí depois da prescrição, maliciosamente, inclusive, o banco liga para o cliente e fala, olha, tem um débito aqui e a gente estava querendo negociar. Essa negociação é o seguinte, nós vamos abrir mão de todos os juros, tá? E vamos deixar o senhor pagar o valor do capital em 10 prestações. Esta novação, que foi um acordo que mudou a obrigação natural, na minha opinião, tem validade. Tá? Embora estivesse prescrita a dívida, houve um novo acordo que gerou uma nova obrigação. Essa nova obrigação é pelo valor parcelado e sem juros. Ou seja, deixou de existir aquela primeira obrigação e passou a existir outra nova. O fundamento dessa doutrina, que tem essa opinião de que, olha, se houve inovação de dívida prescrita, não havendo proibição no Código, a proibição ela se refere exclusivamente à dívida de jogo, se você proibir isso, você está proibindo a autonomia privada, né? Você está proibindo que haja para a pessoa que faz esse novo acordo, essa inovação, a possibilidade de dispor de um patrimônio seu que é disponível. Então você invalida a possibilidade desta pessoa exigir, dessa pessoa negociar com o seu próprio dinheiro. Ou seja, você elimina a autonomia privada, que é um dos grandes princípios do direito civil. Só um instante, gente. Vou pausar aqui rapidamente a gravação, volto em segundos. Bom, pessoal, estou aqui de volta, tá? Me perdoem, tive que olhar um negócio aqui, tive que sair rapidamente aqui da frente do computador, então pausei a gravação, estamos de volta aqui agora. Falamos então, no slide anterior, que a doutrina mais moderna, tá? Uma das correntes entende que é possível inovação para a obrigação natural que não seja de dívida de jogo, entendendo, contudo, que pelo teor do artigo 814, parágrafo 1º, a gente já falou disso, para a dívida de jogo não cabe inovação, né? E outros institutos jurídicos, vamos falar deles agora, além da inovação. Compensação de obrigação natural com obrigação civil. A compensação ocorre quando
alguém é credor e devedor ao mesmo tempo entre si. Por exemplo, Tício deve a Mévio R$ 1.000. Mévio deve a Tício R$ 900. Ok? A compensação entre esses dois valores vai fazer com que Tício tenha que pagar a Mévio apenas os R$ 100 remanescentes e não o total do seu débito. Ok? O problema é que, para haver compensação, a teor do artigo 369 do Código Civil, é necessário que ela se efetue entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Certo? Vamos tentar entender essa questão. O que é liquidez? Tem a ver com a certeza e com a exigibilidade do valor. Vencimento é a data a partir da qual é exigível uma dívida. E de coisas fungíveis, porque se eu devo a Tício R$ 1.000 e Tício me deve um quadro cujo pintor é famoso e custa R$ 5.000, Tício não pode ser obrigado a me pagar apenas R$ 4.000, porque a obrigação dele não era de R$ 5.000 em dinheiro, era de uma coisa infungível. Então eu pago a ele os R$ 1.000 e ele me paga o quadro do pintor famoso. Ok? Bom, dito isto, vocês perceberam que quando eu falei de liquidez e vencimento, eu falei de exigibilidade? Significa que a compensação só é possível entre obrigações civis. Não há possibilidade de você compensar uma obrigação que não é exigível com uma obrigação que é exigível. Seria o mesmo de dizer o seguinte, olha, Tício deve a Mévio R$ 1.000. Esta dívida é líquida, ela é vencida e é exigível. Tício pode, inclusive, entrar com a ação se Mévio não pagar. Ocorre que Tício também é amigo de Mévio e resolvem, por razão dessa amizade, fazer um jogo de pôquer na casa de Mévio. Neste jogo de pôquer, Mévio ganha um crédito em relação a Tício de R$ 1.000. Um crédito de jogo, ocorre uma dívida de jogo entre os dois. Mévio pode cobrar de Tício? Não. Tício pode pagar voluntariamente. Pode. Tício pode cobrar de Mévio? Pode, porque a dívida que Mévio tinha não era de jogo, não era obrigação natural. Então, você permitir a compensação entre os dois, você vai permitir uma dívida que pode ser cobrada na justiça para uma dívida que só paga se a pessoa quiser, uma ser oposta à outra, e não é permitido isso pela lei, porque uma pode ser cobrada e a outra não pode ser cobrada. Simples assim. Tá ok? Bom, então, sendo uma das dívidas inexigível, como é no caso da obrigação natural, não vai poder ser oposta à obrigação, à compensação das dívidas. A obrigação natural também não comporta fiança, ou seja, se você tem uma dívida que não é exigível, não pode ser exigido de você a constituição de um contrato de garantia chamado fiança, em que se você não pagar, outro possa ser obrigado a pagar. Ora, bola, se o principal não é exigível, não há motivo para se admitir um contrato que garanta o pagamento por parte de um garantidor, de um fiador. Né? Você estaria dando a uma obrigação inexigível um contrato acessório, que é o de fiança, que daria ao credor o poder de exigir do fiador o pagamento da dívida, o que é incompatível com a obrigação natural por causa da inexigibilidade. Certo? E ainda, eu já até falei disso no início desta aula, há que se dizer que a execução parcial de uma obrigação natural
não autoriza o credor a reclamar o pagamento do restante, de forma que a obrigação natural ela não se transforma em obrigação civil em relação ao remanescente, porque houve uma voluntária amortização parcial do débito. Bom, terminamos de falar sobre obrigação natural. Foi um pouco mais demorado, agora a gente vai falar um pouco menos sobre obrigações de meio, resultado e garantia. Como eu disse, a gente está num capítulo em que a gente está se referindo a outras modalidades de obrigações. Então, são várias modalidades ao longo deste capítulo. Nessa primeira aula, a gente vai falar das obrigações naturais e civis e das obrigações de meio, resultado e garantia. Na próxima aula, a gente vai falar as restantes. Primeiro, vamos entender a diferença entre obrigação de meio e obrigação de resultado. Obrigação é de meio quando o devedor promete empregar seus conhecimentos, meios e técnicas para a obtenção de determinado resultado, sem, no entanto, se responsabilizar por este resultado. Então, observem, eu vou fazer o meu melhor para que a gente obtenha um resultado que seja satisfatório, mas este resultado eu não garanto. Vocês conseguem identificar um tipo de profissão que forneça esse tipo de obrigação? Advogados, né? O advogado ele não promete o ganho da causa, né? Ele, inclusive, não deve mencionar ao seu cliente, isso aí é uma questão de ética, que alguma causa é uma causa ganha. Primeiro, porque não depende só dele, ele não decide sozinho. Ele pode mencionar ao seu cliente chances de vitória. Olha, a maioria dessas causas, se não tiver nenhum imprevisto, a maioria dessas causas ela tem sucesso. Agora, quando ele promete uma causa ganha, ele não se obriga ao resultado. De fato, ele não se obriga. É porque ele está sendo, com perdão da expressão, um tolo ao prometer uma vitória que não depende dele. Ok? Aliás, até depende da diligência, do esforço dele, em parte. Mas ainda depende de outras coisas, porque a outra parte vai empreender seus esforços para resistir, o juiz vai tomar uma decisão que nem sempre ela está de acordo com o entendimento daquele advogado e o resultado não faz parte da obrigação do advogado, certo? Da mesma forma que o médico, quando atende um paciente, ele não se obriga a curá-lo, ele se obriga a tratá-lo da melhor maneira que puder. Então, a obrigação do médico é o quê? Diligência, conhecimento, aplicação de toda a sua ciência para tentar curar a moléstia, a doença. Apesar disso, pessoas acabam morrendo, ok? Pessoas acabam não sendo curadas. E se o médico ele empenhou todos os seus esforços, tudo o que ele podia oferecer para obter aquele resultado, aquilo é considerado como cumprimento da obrigação. Observem, o erro médico ou o erro judiciário do advogado, ele ocorre não quando aquela pessoa não é a melhor na sua profissão e não tem todos os conhecimentos que possam ser úteis para alcançar um resultado favorável, tá? Existem pessoas que sabem mais, pessoas que sabem menos. Isso é normal. Isso é razoável, tá? O que acontece é o seguinte: aquele médico ou aquele advogado foram diligentes ao cumprir a sua obrigação de meio, eles empreenderam para aqueles casos tudo o que eles podiam e estava ao alcance deles naquela situação? Se sim, eles estão desonerados, eles considera-se cumprida a obrigação deles. Ok? Então, se esta obrigação do médico, do advogado ou de consultores, por exemplo, né, fossem de resultados, eles seriam responsabilizados civilmente
se a causa não fosse ganha ou se o paciente viesse a falecer, o que não é o caso, tá? Então, a responsabilidade civil por erro médico ou por erro do advogado, ela vem com a imperícia ou com a negligência. Observem, a imperícia ocorre quando o profissional ele não detém conhecimentos mínimos necessários para exercer a profissão. Tá? No caso do médico, vamos supor que ele comprou um diploma e está se apresentando como médico, ele não tem absolutamente conhecimento nenhum sobre medicina e está se metendo a curar pessoas. No caso do advogado, o cara conseguiu, sabe-se lá Deus como, passar no exame da ordem, só que ele não estuda, ele não se atualiza, né? Ele não tem conhecimentos básicos ou esqueceu tudo, ficou sem estudar muito tempo e esqueceu tudo, e não tem conhecimentos básicos do que é necessário para se ganhar aquela causa. Tá? Isso seria a imperícia. No caso da negligência, eu até tenho conhecimento, eu sei o que precisa fazer, mas eu não faço. Eu não me preocupo com os prazos, eu perco prazos no exercício da advocacia, ou no caso do médico. Eu tinha que fazer um procedimento ali para ser mais seguro esse tratamento, mas eu deixo para lá, porque eu quero economizar aqui nesse exercício da minha atuação. Então, a negligência ou a imperícia são capazes de gerar a obrigação civil pelo erro médico ou pelo erro do advogado. Ou seja, a obrigação deles de meio é empregar tudo o que for possível ao alcance deles, tudo o que eles puderem fazer para ganhar a causa ou para curar o doente, e não apenas um mínimo, ok? A obrigação de resultado, por outro lado, o devedor ele se exonera somente quando o resultado, aquele fim prometido, ele é alcançado. Não o sendo, ou seja, não obtendo sucesso no resultado final, é considerado inadimplente e responde pelos prejuízos decorrentes do insucesso. Exemplo clássico é o do transportador, que promete tacitamente levar, quando vende o bilhete, levar o passageiro são e salvo a seu destino. Se o passageiro sofre uma lesão no meio do caminho, a responsabilidade, inclusive objetiva, em razão da atividade econômica, é do transportador, ok? Porque o resultado é importante, não somente chegar ao destino, como chegar seguro ao destino, ok? Outro exemplo é a obrigação do empreiteiro. No caso da construção civil, um pedreiro que trabalha por dia assume a obrigação de meio. Ou seja, ele vai exercer a habilidade de construção dele durante um dia inteiro, por tempo. Né? Então, durante aquele dia, ele vai trabalhar e vai construir o que der para ficar pronto durante aquele dia, não se obrigando a resultado nenhum. Ele só se obriga a exercer as habilidades dele com zelo e com dedicação. O empreiteiro ele se obriga pelo resultado, ok? Ele pega uma empreitada e fala, olha, eu vou te entregar esse muro pronto com tal espessura, com colunas, vigamento, etc., com pingador lá no topo, vou dar o acabamento com pintura, reboco, etc. Este resultado é o prometido pela pessoa que assumiu essa obrigação, pelo empreiteiro, e este resultado é pelo qual ele se obriga. Não sendo alcançado esse resultado, ele vai responder pelo resultado. Outra obrigação de resultado que se destaca na atividade dos médicos é o do cirurgião plástico, quando o trabalho é meramente estético ou cosmetológico. Então, agora a gente precisa diferenciar a atividade reparadora e corretiva do cirurgião plástico
da atividade puramente estética e cosmetológica do cirurgião plástico. Então vamos lá. Se eu tenho uma parte do meu corpo com a qual eu não estou satisfeito e procuro um cirurgião plástico para alterar isso, buscando um resultado estético específico, o qual é prometido a mim pelo cirurgião, ele tem a obrigação de alcançar esse resultado. Ok? Não que eu fique bonito, mas o resultado específico prometido pelo cirurgião plástico é uma obrigação de resultado plenamente válida. Vamos lá. O cirurgião plástico que atua para tentar minimizar uma cicatriz, ele não tem obrigação de resultado. Por quê? Porque aquela cicatriz ela é uma sequela de um ferimento, por exemplo, e a pele ali ela está extremamente prejudicada. Nessa cicatriz, ele está atuando de forma reparadora, de curar algo que há com o doente. É semelhante àquele médico que oferece uma cura e tem obrigação de meio. Nesse caso, o cirurgião plástico também tem obrigação de meio. Ele busca minimizar os efeitos da cicatriz, ele não tem como prometer, porque ele não sabe o que vai encontrar ali na pele do paciente, né? Então ele tenta minimizar, ele não tem como prometer um resultado, né? A pele pode reagir de forma diferente, etc. Então, a cirurgia plástica reparadora, ela tem uma natureza diferente da cirurgia plástica estética e cosmética. Então, nesse caso, no caso da estética e da cosmética, o cirurgião plástico se obriga pelo resultado, porque promete ao paciente que estava lá quietinho na casa dele o resultado. No caso da cirurgia reparadora, o médico busca uma melhora da aparência que está prejudicada por uma sequela. Por exemplo, a gente deu aqui uma cicatriz, uma queimadura, etc. Nesse caso, a obrigação é de meio, ok? Bom, a diferença entre a obrigação de meio e de resultado, ela está nos efeitos do inadimplemento. Na obrigação de meio, o devedor ele se propõe apenas a desenvolver a sua atividade e as habilidades que ele tem para atingir o objetivo. E não promete, ele não se obriga a determinado resultado. O inadimplemento ele vai acarretar a responsabilidade profissional daquele que é obrigado a empreender os meios para se alcançar um resultado, somente se restar provada a negligência ou imperícia no emprego desses meios. Na obrigação de resultado, o alcance do objetivo final é a essência do ajuste. Então, no caso da obrigação de resultado, o inadimplemento ocorrerá e a consequente responsabilidade civil do obrigado vai ocorrer se não se alcançou o resultado final almejado. Tá ok? Bom, somente na obrigação de resultado, somente vai poder opor em sua defesa, o obrigado, um caso de força maior ou caso fortuito, né? Ou, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Aí vai ser considerado cumprida a obrigação. Vamos dar um exemplo de culpa exclusiva da vítima aqui. A vítima procura o cirurgião plástico para realizar uma cirurgia estética, meramente estética. Nessa cirurgia, o cirurgião plástico vira para a vítima e fala: você não pode tomar sol, você tem que trocar o curativo a cada dia e você não pode comer determinado alimento. Aí a vítima vai lá e toma sol, não troca o curativo e come o alimento. O resultado imperfeito pode ser atribuído a este defeito de comportamento da vítima que não cumpriu o que deveria cumprir para que aquela cirurgia desse certo? Se sim, o profissional vai ser desonerado, vai ser considerado que ele cumpriu a sua parte, não sendo atribuível ao não cumprimento
o resultado imperfeito alcançado, ok? Outra questão é um fato inevitável, força maior, né? Capaz de romper esse nexo de causalidade. Então, não se atribui à ação do profissional o insucesso do resultado. Se não se atribui à ação do profissional o insucesso do resultado, o resultado não pode ser atribuído a este profissional. Exemplo, um empreiteiro se compromete a entregar um muro inteiro. Tá? Ele termina a construção desse muro, 90% dela já está concluída, está só faltando a pintura. No dia seguinte ele vai voltar cedo para pintar. Quando ele chega no dia seguinte, o muro foi desabado por uma enchente que ocorreu na região. Aconteceu que esse muro caiu. Responde o empreiteiro pela queda do muro? Não, res perit domino, ok? Então, o resultado aí não é responsabilidade do empreiteiro, o insucesso no resultado, né? Não é responsabilidade do empreiteiro, porque a razão do muro cair não é a falha na construção, e sim um fato natural que ocorreu, que foi a enchente. Ok? A jurisprudência, inclusive a jurisprudência do STJ, tem considerado causa estranha ao transporte, equiparada ao caso fortuito, disparos efetuados por terceiro contra trens ou pedras atiradas nas janelas ferindo passageiros, ou ainda disparos feitos no interior do ônibus, inclusive durante assaltos aos viajantes. Tá? É um fato inteiramente estranho ao transporte, constitui um caso fortuito que exclui a responsabilidade final da empresa transportadora. Entretanto, o artigo 735 do Código Civil e a súmula 187 do Supremo Tribunal Federal, do STF, fala o seguinte, ó, responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é eligida por culpa de terceiro, quanto ao qual ele vai ter ação regressiva. Esse dispositivo é o seguinte, se do contrato consta uma garantia de que a pessoa vai chegar inteira, sã e salva no outro lado, ok? Essa responsabilidade contratual não pode ser afastada por culpa de terceiro. Aí, neste caso, o que vai acontecer? O transportador que assumiu a responsabilidade de levar o cara são, salvo, inteiro e colocou isso no contrato como responsabilidade sua, ele se obriga a indenizar, caso não ocorra, não importa de quem seja a culpa da não ocorrência, né, por descumprimento contratual, mas ele vai ter a ação de regresso contra quem teve a culpa. Então vamos supor, eu assino um contrato, eu tenho uma empresa de turismo, eu assino um contrato e nesse contrato fala que é minha obrigação levar os passageiros em segurança até o destino final. Tá? No meio do caminho tem um assalto. A culpa do assalto é minha? Não, é fato completamente estranho à minha responsabilidade. Entretanto, eu tenho responsabilidade objetiva de indenizar, independente de culpa, em virtude do contrato. O contrato, ele estabelece ônus e vantagens, desvantagens e vantagens para ambos os contratantes, obrigações e direitos. E uma das obrigações era garantir a segurança. Então, eu indenizo meus passageiros pela quebra da segurança, pela quebra do contrato, e tenho o direito de buscar contra o assaltante, por exemplo, a responsabilidade subjetiva que ele tem pelo delito que ele praticou. Então, eu primeiro indenizo meu passageiro para o qual eu garanti a segurança, e depois eu busco, baseado na culpa ou no dolo, ou seja, na responsabilidade subjetiva, contra aquele que cometeu a ação contra o assaltante. O cirurgião plástico assume obrigação de resultado porque o seu trabalho é, em geral, de natureza estética. No entanto, em alguns casos, a obrigação vai continuar sendo de meio, como eu disse. Tá? Vítimas deformadas ou queimadas em acidentes, tratamento de varizes, lesões congênitas ou adquiridas, cicatrizes, etc. Nesse caso,
a natureza corretiva e, em virtude disso, o cirurgião plástico vai ter obrigação de meio, tá? E vamos falar um pouquinho, para terminar a aula, de obrigação de garantia, que é aquela que visa a eliminar um risco que pesa sobre o credor, ou as consequências desse risco. Que risco é esse? O risco de inadimplência de determinada obrigação. Então, a obrigação de garantia é aquela em que uma pessoa assume a obrigação de garantir o cumprimento de uma obrigação principal. Ok? Se o risco não verificar-se, o devedor da garantia não vai ter que pagar absolutamente nada. Certo? Então, o fato de ocorrer o risco já onera ao garantidor. Não implementando-se a ocorrência do fato que gera a obrigação de garantia, aquele garantidor ele considerar-se-á adimplente apenas pelo fato de, durante aquele tempo, ele ter garantido. Um exemplo é o seguro. Né? Você tem um seguro de vida e você pagou esse seguro de vida por 10 anos. Durante 10 anos, essa seguradora assumiu o risco de pagar um valor se você morresse. Você não morreu e depois de 10 anos você resolveu cancelar o seguro de vida. Você tem direito a reaver o que foi pago? Absolutamente não. E eles não vão ter que pagar se você morrer no dia seguinte ao encerramento do contrato. Ah, mas eu paguei 10 anos, eu não tenho direito a nada. Você tem direito enquanto estiver segurado. Ah, mas eu não morri, eles não tiveram prejuízo. Sim, a obrigação deles não era de pagar nada. A obrigação deles era de pagar um valor se você morresse no período em que estava segurado. Mesma coisa seguro de carro. Você pagou seguro de carro 10 anos, cancelou o seguro, na volta para casa bateu o carro. Não existe mais a garantia, né? Essa obrigação que deveria ser assumida pelo outro, ela não existe mais, acabou. Ah, mas eu paguei seguro de carro 10 anos e depois que eu cancelei, eu bati o carro, não vou ganhar nada? Não, não vai receber absolutamente nada. Tá? Porque a obrigação do garantidor era garantir durante aquele período que, se ocorresse algo, ele estaria ali para garantir o resultado. Outro tipo de obrigação de garantia é a fiança, né, em que o risco que é assumido pelo garantidor é o do não pagamento da dívida pelo devedor principal. E esse não pagamento da dívida pelo devedor principal onera ao garantidor. Ok? O afastamento do risco que recai sobre o credor é um bem suscetível de aferição econômica. Então, vamos pensar no contrato de seguro, que é uma obrigação de garantia. O credor é o dono do bem segurado, ok? Imaginem que, nesse caso, qual que é o bem jurídico que ele está recebendo com o contrato? Tranquilidade. Olha, se acontecer alguma coisa, não tem problema, tem um seguro que cobre. Então, só o fato dele não temer um prejuízo, isso é suscetível de apreciação econômica. No caso de uma garantia como a fiança, o credor, ele não é a pessoa que é garantida, né? A pessoa, a garantia é o pagamento da dívida, né? O credor, ele, com esse contrato acessório de fiança, ele tem essa garantia de que ele vai receber a dívida caso o devedor principal não pague, e essa tranquilidade que isso gera para ele, essa eliminação de risco, tem um valor econômico. Por isso, nesse caso, é que se considera a obrigação de garantia como algo economicamente apreciável. Exemplos de obrigação: a do segurador, que eu já falei, a do fiador, que eu também já falei, a do contratante relativa aos vícios redibitórios nos contratos comutativos. Vamos lá.
Vício redibitório são vícios ocultos, aqueles que não são perceptíveis pelos contratantes no momento da contratação. Eles se manifestam em momento posterior, sabendo deles ou não o responsável pela venda daquele bem, por exemplo. Tá? Por que contratos comutativos? Os contratos comutativos são aqueles em que há equilíbrio entre a prestação de um e a prestação de outro. Então, eu estou te vendendo um carro que vale 10 mil e você está me pagando 10 mil. É importante que este carro não tenha nenhum vício oculto, que diminua-lhe o valor. Ok? Porque você está pagando um valor equivalente. Então, essa comutatividade, né, essa equivalência entre as prestações, que não precisa ser material, tá? O que vale 10 mil para mim pode não valer para você e etc. Então, se você cobrou 11 mil por um carro que vale só 10 mil, tudo bem. Continua sendo um contrato comutativo. Se você cobrou 9 mil por um carro que vale 10 mil, porque você estava desesperado para vender, queria vender logo, tudo bem, sem problema nenhum, ok? Se esse carro apresentar um vício oculto, você vai responder por esse vício oculto, mesmo tendo cobrado um pouco mais barato. Tá? Não cabe à parte que adquiriu o bem a responsabilidade sobre o vício redibitório. Cabe a quem transferiu, alienou este bem. Então, no caso do vício redibitório, ao alienante. A do alienante em relação à evicção do bem imóvel nos contratos onerosos que versem sobre transferência de propriedade ou posse. O que acontece? Eu estou transferindo a propriedade de um imóvel para outra pessoa. Eu respondo pela evicção, que é a perda que essa pessoa pode sofrer do bem em virtude de uma ação judicial contra mim. Então, se alguém venceu uma ação contra mim e este bem, esse negócio de eu ter transferido o bem para outra pessoa, for anulado por essa vitória, eu respondo perante essa pessoa que adquiriu o bem pelas perdas e danos que ele tiver em virtude da evicção. Ok? Essa perda do bem em virtude... Agora, é diferente. O Tício transferiu uma casa para Mévio. Aí Mévio, ao adquirir a casa, é processado por Tibúrcio em virtude de uma dívida que Mévio tinha com Tibúrcio e perde a casa. Tá lembrando que a impenhorabilidade do bem de família, ela se refere a um bem onde a família tem a sua residência. Se essa casa é a segunda, terceira, quarta de Mévio, ela pode ser penhorada assim. Então vamos lá. Mévio perde a casa em virtude de uma ação em que ele é réu, em virtude da responsabilidade dele. Aí não tem evicção nesse caso. Ele perdeu por causa dele. Agora, se Tibúrcio vem a me processar, tá? Pedindo inclusive a anulação de uma transferência, porque Tibúrcio entende que eu estou me desfazendo dos bens, eu estou cometendo fraude contra credores, transferindo aquele bem para Mévio, que não tem nada com isso, não sabe disso, tá? E adquiriu o bem legitimamente. E aí eu perco para Tibúrcio na justiça e é anulada essa transferência da casa que eu fiz para Mévio e a casa é recuperada. Eu respondo perante Mévio por devolver o dinheiro que ele pagou com correção monetária, juros e ainda indenizá-lo pelas perdas e danos que sofreu, tá? Porque a evicção é responsabilidade do alienante. O TJ de São Paulo reconheceu a responsabilidade de um estabelecimento bancário por roubo de valores guardados em cofres fortes, considerando inclusive não escrito uma cláusula excludente de responsabilidade, por frustrar os objetivos da avença, pois o banco vende exatamente a segurança, tá ok? Se não fosse assim, ninguém ia levar as coisas para o banco. Ora bolas, pensem comigo. Quando você deposita uma grana no banco, ou quando você coloca um dinheiro no banco, você se responsabiliza justamente por garantir que aquele valor vai ficar seguro. Esse banco responde por isso. Se não fosse assim, ninguém iria depositar dinheiro em banco. Tá certo? Então, o TJ de São Paulo considerou uma cláusula que falava: a gente não responsabiliza pelo que for guardado no cofre. Responsabiliza sim. Vocês venderam esse serviço e respondem pela segurança do que tiver lá. Ok?
Então, a obrigação de garantia, portanto, é aquela destinada a propiciar segurança ao credor, eliminando um risco existente em sua posição, mesmo em hipótese de caso fortuito ou força maior, dada a natureza de garantia desta obrigação. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Como a gente já falou, esse momento é de a gente ficar em casa, por isso a gente está gravando essas videoaulas. É um prazer estar com vocês, como sempre, e haverá aula ao vivo, independente desta aula gravada, ok? Esta aula gravada visa a gente ter mais tempo, mais calma, para desenvolver com calma todo o conteúdo e você poder assistir a qualquer momento. Na aula ao vivo, a gente repassa este conteúdo rapidinho, porque vocês já tiveram a oportunidade de assistir a aula gravada, e na aula ao vivo a gente vai tirar todas as dúvidas que surgirem sobre o conteúdo. Um prazer estar com vocês, grande abraço, a gente se vê oportunamente.